BMC, crescendo com o Brasil. Começa agora o Construção Hoje Notícias e hoje você vai ver. Pesquisas de mercado da construção podem ser aliadas na hora de investir. Leasing operacional é uma das opções que o mercado oferece. E confira as obras de infraestrutura que estão acontecendo em Cuiabá, no especial Copa 2014. Essas e outras informações você vê agora. Com a intenção de auxiliar usuários de máquinas e equipamentos e investidores, a Sobratema realiza pesquisas de mercados voltadas para o setor da construção. Talvez esse movimento de pesquisas iniciou-se com a pesquisa de frota. Nós não tínhamos conhecimento do tamanho da frota de equipamentos no Brasil, e eu me refiro a equipamentos nos seus diversos estágios de vida. Esta primeira pesquisa já mostrou grandes resultados, porque permitiu que as pessoas tivessem noção do tamanho do mercado, da capacidade produtiva, enfim, disponível. Desta pesquisa inicial, nós evoluímos para uma pesquisa que foi a pesquisa de mercado, em parceria com a Creactive, para identificar e mostrar as tendências e os grandes projetos de infraestrutura no Brasil. Estas duas pesquisas estão relacionadas porque as obras demandam máquinas, as obras demandam capacidade de produção então, portanto, foi uma consequência natural. E agora nós estamos buscando aprofundar no conhecimento da população de máquinas existentes no Brasil e nas tendências e nos motivos que movem os usuários e detentores dos equipamentos a substituí-los, trocá-los, opções por marcas e por aí afora. A pesquisa de frota, a pesquisa de mercado estão intimamente ligadas à identificação da capacidade produtiva do país, vis-à-vis as demandas, que são as obras de infraestrutura em execução ou a executar, estão intimamente ligadas. Conhecendo a capacidade instalada, vamos dizer assim, de produção com as demandas, os players, os investidores, as empresas de construção poderão, com planejamento, projetar e executar os seus investimentos. O conhecimento das demandas através da pesquisa de mercado e o conhecimento das frotas através da pesquisa de frota permite que os empresários prevejam os investimentos a serem feitos, as oportunidades de mercado e, em o fazendo com planejamento, podem buscar melhores fontes de financiamento, podem planejar a sua substituição de frota de equipamentos usados por equipamentos novos, mais econômicos, mais produtivos, de uma forma planejada. Fazendo desta maneira, pode-se obter melhores resultados. Os investimentos, eles sempre contemplam uma dose de risco. E quanto menos informação você tem para tomá-los, maiores serão os riscos. O que a pesquisa permite, ou as pesquisas permitem, é que você tenha um domínio, ou pelo menos um conhecimento bastante razoável, do horizonte de médio e longo prazo. Então, a Sobratema, ao fazer este trabalho, ela traz para os empresários, os usuários de equipamentos, os detentores de equipamentos, informações que permitam ter este conhecimento do médio e longo prazo. Com a crescente demanda de utilização de equipamentos, o leasing operacional aparece como uma alternativa para gerenciamento de frota. Pois é, o leasing operacional, ele por definição, ele é um financiamento, né, com vantagens bem diferentes do que nós estamos acostumados hoje com o Finame e outras linhas. Por exemplo, ele traz parcelas, a parcela mensal do leasing operacional é inferior à do Finame. Fica mais barato para o empresário. E tem vantagens tributárias, umas coisas diferentes. Mas também na essência do leasing, essa parte operacional, como é a definição dele, ele permite que a gente agregue ao financiamento toda a parte de serviços ligado ao produto. Então, por exemplo, vamos colocar alguns caminhões para uma determinada construtora. Podemos agregar na mesma parcela do financiamento do caminhão, todos os implementos, naturalmente, mas o seguro do caminhão, os documentos do caminhão, IPVA, licenciamento, assim por diante,
manutenção do caminhão, o custo dos pneus do caminhão. Nós podemos transformar tudo isso num grande pacote e botar tudo em financiamento. Além disso, quando precisa, as grandes operações que hoje nós temos, a Rodobens pode ser responsável pela gestão do caminhão. Então nós colocamos na planta onde está acontecendo a obra, gestores da Rodobens que vão acompanhar aquele caminhão o dia inteiro, via telemetria, acompanhando quando tem que fazer as revisões e tudo mais. Isso buscando o quê? Buscando disponibilidade. Porque já que o caminhão é uma ferramenta para quem está fazendo, para quem constrói, ele tem que estar disponível, ele tem que estar à disposição de que a obra ocorra no tempo certo. E essa disponibilidade vem de você cuidar da vida dele. Parar para fazer as revisões corretamente, olhar a limpeza do caminhão, dos filtros, olhar os pneus e assim por diante. Então a gente soma o financiamento inovador, que o leasing operacional é, né, como te disse, e também pode agregar a gestão da frota, sempre em loco, sempre onde está ocorrendo a obra. Como a gente se posiciona como sendo um novo financiamento, né, mas como ele tem características especiais diferentes de um FINAME, por exemplo, como por exemplo, não aparece um endividamento, quer dizer, o leasing operacional não toma linha de crédito dos nossos clientes, e o Brasil está efetivamente crescendo a taxas quase 2 dígitos em algumas regiões, o investimento que o empresário precisa fazer hoje em equipamento é muito alto. Acaba tomando uma linha muito grande e um recurso pesado para que você dê vazão a todo o crescimento que o Brasil tem. Então a gente entra nesse momento, a gente entra financiando tudo isso para o empresário, deixando o balanço dele até mais leve. Então a atratividade desse novo produto tem sido muito boa pelo empresariado. Eles começam a perceber efetivamente que ter todo o processo de comprar o caminhão, vender o caminhão depois do final, que é um trabalho que no fundo não é core de nenhuma empresa, a não ser uma empresa como a nossa, né? Hoje, por falta de opção, se faz, mas percebe-se que é uma coisa muito pesada, tanto administrativamente até como dinheiro mesmo, porque tem toda a parte de fluxo de caixa, o valor do caminhão só retorna daqui 3, 4, 5 anos e assim por diante. E eu não tenho dúvida que este produto vai seguir a tendência natural que seguiu na Europa, nos Estados Unidos, ou seja, nesses outros países, esses continentes, este produto de financiamento é o mais usado. Ele é lógico, faz sentido para o empresário tê-lo. Então, quando você fala de futuro, acho que o futuro vai ser fantástico. No próximo bloco, o especial Copa 2014. A Brasil Máquinas oferece um completo portfólio de equipamentos pesados e garantia de peças. Uma ampla rede de distribuição, assegura pós-venda e suporte técnico nacional. BMC, crescendo com o Brasil. Nos próximos meses, o trabalho vai aumentar no canteiro de obras da Arena Pantanal, em Cuiabá. Conheça um pouco mais do estádio no especial Copa 2014. A Arena Pantanal, em Cuiabá, ainda nem está pronta, mas já foi até premiada. Isso por conta da inovação do projeto, principalmente na questão ambiental. A capital mato-grossense está aproveitando a oportunidade de ser uma das cidades sede da Copa de 2014 e está investindo pesado na área de infraestrutura. O estádio está integrado dentro de um parque de 300 mil metros quadrados. Na verdade, a ideia nunca foi fazer um estádio só para a Copa do Mundo, mas sim um equipamento esportivo, é uma arena multiuso, dentro de um parque que tem outros equipamentos como restaurantes, museu, bares. O mundo do futebol no Mato Grosso, e especialmente em Cuiabá, não é o mesmo que é em Fortaleza, ou Recife, ou São Paulo. Mas realmente seria uma irresponsabilidade de qualquer um envolvido nesse projeto criar um elefante branco. Então, para a Copa do Mundo, nós vamos ter 43.600 lugares, mais ou menos, é um número quebrado. E para após a Copa do Mundo, a capacidade da Arena Pantanal pode cair para 27 mil a 30 e poucos mil lugares, 32 mil lugares, dependendo um pouco da conformação que for feita. Então, o que a gente fez, que é inovador no Brasil, é que parte das arquibancadas, dos anéis superiores de arquibancada norte e sul, ou seja, atrás dos gols, elas são removíveis, elas são feitas em estrutura metálica, elas serão desmontadas após a Copa e remontadas em estádios menores, ou em Cuiabá ou em alguma outra cidade no Mato Grosso. Então, uma coisa também que foi pensada é como a gente evitaria fazer de um estádio fosse uma panela de pressão. E aí é que tem essa questão das quatro esquinas ou 4 vértices do estádio serem abertos, o que também não é muito comum. Então, você vai amenizar a questão do calor em Cuiabá.
Atualmente, a obra segue na fase de colocação das superestruturas. Também já foi iniciada a montagem da estrutura metálica removível das arquibancadas dos setores norte e sul. Mas antes disso, alguns imprevistos tiveram que ser enfrentados. Que a estrutura antiga das arquibancadas do antigo estádio estavam em fase de decomposição. Então encontramos grande parte dela com concreto e aço deteriorado. O que aconteceu foi que quando nós constatamos isso, nós resolvemos demolir toda a estrutura do antigo estádio. A segunda e maior imprevisibilidade que aconteceu foi as surgências de águas subterrâneas. Isso nos fez tomar duas decisões primordiais. A drenagem desse lençol que surgiu após as demolições, a drenagem do lençol freático. Nós tivemos que mudar o tipo de fundação de uma sapata direta para uma estrutura que se chama estacas hélice contínua, que é o que a gente chama de fundação profunda. Nós tivemos que fazer com que as fundações conseguissem chegar até um patamar de solo que tivesse capacidade para sustentar a arena. Para a construção da Arena Pantanal, quase 20 mil metros cúbicos de concreto demolido foram reaproveitados na própria obra. Além disso, mais de 9 mil toneladas de estruturas metálicas e cerca de 18 mil metros cúbicos de concreto pré-moldado estão sendo utilizados. Uma fábrica de concreto pré-moldado foi montada dentro da área da obra. E essa fábrica produz todas as peças que são vigas, pilares, lajes e os degraus de arquibancada. Temos cerca de 38 mil metros cúbicos de concreto moldado em loco. É o concreto que você utiliza lá na obra como estacas, blocos. Cerca de 2.850 toneladas de aço para consolidação também de peças e estruturas de concreto. Tanto no projeto quanto na construção da Arena Pantanal, uma questão tem sido fundamental: a sustentabilidade. Seguindo uma série de recomendações, a obra do futuro estádio agora está em busca do selo de certificação LEED, também conhecido como selo verde. Na fase obra, a gente tem que primeiro consolidar o que foi feito em projeto, ou seja, a aquisição de materiais, que lá estava especificado. Toda a fase obra tem que se preocupar com, por exemplo, descarte de material, seleção de resíduos gerados pela construção, emissão de gás carbônico das máquinas, a instalação de lava-bicas e lava-rodas dentro do canteiro. Nós temos uma drenagem provisória que evita o assoreamento de córregos que circundam aqui a obra. E nessa fase, então, nós temos que comprovar isso através de evidências, com documentos e fotos, para que o auditor final lá, nos conceda, então, a certificação com a comprovação de que a gente teve uma preocupação ambiental durante a construção. Ou seja, se nós não cumprimos isso na fase de construção, está comprometida a certificação. A questão da sustentabilidade, que é o estádio ser pensado de uma maneira em que ele agrida o menos possível o meio ambiente, desde a questão das especificações que nós fizemos de materiais, madeira certificada, até reuso de água, consumo de energia. São vários fatores que propiciaram que a Arena Pantanal pudesse aplicar para a certificação LEED. Mas existe uma pontuação que é inovação. Então a gente já de cara ganhou muito ponto com relação à inovação, justamente por causa do projeto que já andou muito em relação às intenções de sustentabilidade, com tudo isso que eu falei. Mas, além da preocupação com o meio ambiente com os Jogos do Mundial em 2014, a construção da Arena Pantanal também tem a responsabilidade de deixar um legado importante na região. Existe uma série de hipóteses que estão sendo agora estudadas pelo governo do Mato Grosso de parte do estádio ser utilizado, por exemplo, como centro de convenções. Existe já uma possibilidade de que uma faculdade de educação física, por exemplo, seja instalada nesse estádio, para justamente que aquela estrutura toda seja utilizada. No começo da obra, havia uma preocupação do governo do estádio de fazer uma integração da sociedade com a obra. Nós tivemos problema com qualificação de mão de obra. E o que aconteceu então? Nós então procuramos o SESI e chamamos pessoas que não tinham qualificação e os treinávamos para que ele pudesse ser qualificado e aproveitado dentro da obra. Para os colaboradores já contratados,
o ensino continuado para as pessoas que não tinham ensino básico ou fundamental. Também tivemos aqui como pioneirismo a utilização de mão de obra prisional. E a última situação que nós conseguimos consolidar foi o aproveitamento de trabalhadores acolhidos em serviços escravos pelo Ministério do Trabalho. Os próximos 8 meses serão de trabalho duro no canteiro da Arena Pantanal. Nesse período será feita a finalização das estruturas de concreto e metálica, as instalações e o acabamento. Tudo isso para que a entrega seja feita em dezembro deste ano. Veja a seguir, obras de mobilidade se espalham por toda a cidade de Cuiabá. A Brasil Máquinas oferece um completo portfólio de equipamentos pesados e garantia de peças. Uma ampla rede de distribuição, assegura a pós-venda e suporte técnico nacional. BMC, crescendo com o Brasil. O governo de Mato Grosso quer aproveitar os investimentos feitos para a Copa e investir na questão de mobilidade na capital Cuiabá. Assim como para a Copa, o estádio é fundamental para os torcedores e principalmente para os moradores de Cuiabá, as obras de mobilidade na cidade são essenciais. O entorno da arena, desde o acesso do aeroporto até a arena e até o setor hoteleiro da cidade, nós estamos fazendo uma remodelagem nas vias, com ampliações, em alguns casos, duplicação em outros casos, para que o turista que aqui chegar, ou as delegações que aqui chegarem, eles tenham vários acessos até, não só a arena, mas também a toda a área de hotelaria. Então a Avenida Miguel Sutil, ela é uma avenida que vai ser 100%, ela vai passar por obras, com implantações de viadutos, trincheiras, ampliação de pistas. A Estrada da Guarita é uma avenida que vai ser duplicada. A Avenida 8 de Abril, junto com o Córrego Mané Pinto, a Avenida 8 de Abril ali, ela vai sofrer uma intervenção muito grande. E também a trincheira da Avenida Maria Andreasa e a Avenida Maria Andreasa, que é um principal acesso da cidade de Cuiabá pela região nordeste, noroeste e norte do estado de Mato Grosso. Essa avenida ela está dentro do projeto de mobilidade urbana da matriz de responsabilidade que foi aprovado pela FIFA, e essa avenida ela já está em execução. Todas as obras do entorno da arena, que são os recapeamentos, sinalizações, acessibilidade, toda o entorno da arena, são obras que nós estamos discutindo com a FIFA. Nós temos disponibilidade de recursos, estamos com os projetos prontos, mas estamos aguardando, porque não adianta nada nós começarmos isso agora, fazemos todo esse tipo de sinalização, fazemos as obras de acessibilidade e a gente pode perder isso daí, porque são 2 anos até a Copa do Mundo, já que Mato Grosso, Cuiabá não está inserido na Copa das Confederações. Com o entorno do estádio, onde nós vamos ter a Via Verde, onde nós vamos ter a duplicação da Estrada da Guarita, a trincheira da Maria Andreasa, mais as obras do córrego, de sinalização, de recapeamento, de melhoria, de acessibilidade, financiamento BNDES, que é a parte do entorno do estádio, e nós temos 130 e poucos milhões de reais destinados a isso. Além da melhoria nas vias, o governo de Mato Grosso também quer investir na melhoria do transporte coletivo. Com relação à mobilidade, o modal de transporte coletivo que nós estamos colocando dentro da cidade é o veículo leve sob trilho. Ele vai ser feito um processo licitatório em cima do regime diferenciado de contratação, que é o RDC. Nós temos 2 corredores principais, um liga a região do Grande CPA, né, que é onde nós temos a grande população concentrada dentro da cidade de Cuiabá, até o aeroporto e até a cidade de Várzea Grande, incluindo o aeroporto Internacional Marechal Rondão, onde nós vamos ter ali as nossas garagens, os centros de manutenções e os grandes terminais de Várzea Grande. E o outro corredor vai ser o corredor Avenida Fernando Correia, que é a grande região do Cochipó, ao centro da cidade, interligando na Avenida da Prainha os 2 corredores.
Dentro do nosso processo, nós vamos colocar 4 grandes terminais, e mais os pontos necessários que a gente precisa para fazer a integração entre os 2 modais. A construção do VLT está incluída no regime diferenciado de contratação e a previsão é de que o modal custe mais de R$1 bilhão. O governo do estado de Mato Grosso está fazendo um investimento total, subsidiando 100% a obra e o material rodante. Ele não tem nenhuma parceria hoje. O governo está 100% financiando. Vai ser o presente do governo do estado de Mato Grosso para a cidade de Cuiabá. Vamos implantar o VLT. Então nós estamos fazendo centro de manutenção e operações. Nós estamos fazendo todos os terminais. Nós estamos fazendo todas as estações e estamos entregando com material rodante. No BRT, o custo que estava colocado para o BRT era o quê? Segregar a pista e mais nada. Agora, se o Estado fosse, com o BRT, fazer todos os terminais de integração, fazer o centro de operações de garagem dos ônibus, comprar todos os ônibus, e teria que ser muito mais do que 40, porque os ônibus eles andariam a uma velocidade inferior. Então o custo não seria muito diferente. Com relação ao modal, financiamento através do parte Caixa Econômica Federal e parte Caixa Econômica Federal, mas com recursos oriundos do BNDES. Para facilitar o trânsito enquanto as grandes obras de mobilidade estiverem sendo feitas, algumas obras de infraestrutura, chamadas de obras de desbloqueio, já estão em andamento. Então hoje, dentro da cidade de Cuiabá, nós vamos ter uma ligação da Avenida Beira Rio com o Cochipó, com a região do bairro Copema, facilitar o lado direito da Avenida Fernando Corrêa da Costa quando ela estiver interditada. Nós vamos ter uma outra ponte interligando a região Palmeiras, Parque O'Hara com Arquimedes Pereira Lima, facilitando o lado esquerdo da Avenida Fernando Corrêa da Costa quando estiver interditada. Nós vamos ter a Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, que você vai interligar parte da grande região do CPA já diretamente nas 2 rodovias de Mato Grosso que liga Cuiabá Chapada e Cuiabá com o norte e médio norte do estado de Mato Grosso, para as pessoas não terem que entrar pela Avenida Perimetral, que vai estar interditada com a quantidade de obras. Nós vamos ter a Rua das Mangueiras, que é uma avenida estruturante, que na hora da implantação do VLT, se nós não tivermos a Rua das Mangueiras, nós não conseguimos fazer o retorno de quase 16 mil movimentos que existem na Fernando Corrêa da Costa. A implantação da Avenida Parque do Barbado é importantíssima, porque sem a Avenida Parque do Barbado eu não posso fazer a rotatória do viaduto dentro da região da Universidade Federal de Mato Grosso. Você perde totalmente o acesso e temos ali 18 mil movimentos no horário de pico. Quer dizer, não tem semáforo que dê solução a isso. E outras obras que nós já estamos fazendo, como a duplicação da Juliano Costa Marques, complementação da Avenida Gonçalo Antunes de Barros, a travessia urbana da cidade de Cuiabá e as obras de desbloqueio que a gente está fazendo dentro da cidade com recurso próprio, dentro de mais ou menos 1 ano e meio, nós estaremos com todas elas prontas a partir do momento da ordem de serviço fornecida pela Secretaria da Copa. Quer dizer, se nós conseguirmos até maio deste ano darmos todas as ordens de serviço de todas essas obras que nós estamos lançando, em 1 ano e meio nós estaremos com todas elas conclusas. E o Construção Hoje Notícias fica por aqui. Até mais! A Brasil Máquinas oferece um completo portfólio de equipamentos pesados e garantia de peças. Uma ampla rede de distribuição, assegura a pós-venda e suporte técnico nacional. BMC, crescendo com o Brasil.